Bom dia. Não é bom dia. Isso importa? Isto é intemporal, porque não vai acontecer em nenhum momento de tempo específico. Então, hoje nós vamos falar acerca da importância das primeiras impressões. E primeiro vamos fazer uma introdução a este tema e vamos alongar depois isto por vários vídeos. Nesta parte da introdução, tu também vais, aparentemente, estás a fazer uma cena, tu depois cortas esta parte toda. Nós pedimos imensa desculpa pelas sombras que aparentemente estão algures e que são incomodativas, mas vamos continuar mesmo assim, porque acreditamos que existe validade suficiente nesta informação para que isso não atrapalhe a aquisição do conteúdo. Então, a primeira impressão é literalmente o impacto, a impressão, aquilo que fica na memória, no registro das pessoas com as quais eu contacto, imediatamente após elas me terem conhecido. Portanto, a impressão que eu deixo nos outros é criada logo nos primeiros segundos da interação. A arte de criar boas impressões é tão importante porque, acima de tudo, evidentemente, quando eu tenho um contacto com alguém, isso gera um eco emocional na pessoa relativamente a mim. E toda a gente já teve alguma situação onde contactou com alguém, ficou com uma má impressão dessa pessoa, dizemos coisas como, não fui com a cara desta pessoa específica. Isso não condiciona apenas aquele primeiro contacto, esse eco emocional que perdura dentro de nós, vai condicionar os primeiros contactos, as primeiras conversas que eu tenho com cada pessoa. É muito importante nós aprendermos a dominar a arte de criar uma boa primeira impressão, e uma boa primeira impressão é a impressão que eu quero ou que pretendo deixar. Para algumas pessoas, uma boa primeira impressão será deixar a impressão de que eu sou uma pessoa confiável, afável. Para outras pessoas, ou em outros cenários, se calhar a melhor primeira impressão, ou a primeira impressão que é mais conveniente eu deixar, é a impressão de que sou profissional, de que sou uma pessoa confiante e de que sou uma pessoa capaz. Noutros cenários, pode ser até inclusive interessante deixar uma boa impressão, uma boa primeira impressão, deixar que essa primeira impressão seja eu ser intimidante. Se eu estou a passar, por exemplo, num cenário que eu considero perigoso, estou numa rua sem luz, num bairro que possa ser perigoso, a primeira impressão que eu quero induzir, se calhar a mais interessante de induzir naquele momento, é a impressão de que eu sou uma pessoa intimidante e com a qual não se deve mexer. Portanto, esta coisa da boa primeira impressão também é variável, depende de qual é que é a impressão que eu quero deixar após um primeiro contacto, qual é que é a intenção que eu tenho com ela. Acima de tudo, o que interessa saber a partir daqui é que ela é formada nos primeiros segundos de contacto que eu tenho com alguém e que essa impressão, é muito importante dominar esta arte, porque essa impressão que eu vou causar vai condicionar os primeiros contactos com a pessoa com a qual eu estou a falar. E porquê é que isto acontece? Uma das coisas mais importantes e que torna o facto de dominar a arte das boas impressões essencial para obter sucesso é, acima de tudo, nas mensagens que eu pretendo passar. Porquê? Uma das coisas que mais atrapalha a comunicação é o ruído na mensagem, ou seja, coisas externas, exteriores à comunicação, que dificultam o entendimento da mensagem que eu quero passar. O ruído emocional, emoções, é um dos principais causadores de ruído na mensagem. Ou seja, o impacto emocional que eu induzi em alguém, relativamente a mim, vai condicionar a percepção da mensagem. Se eu causei uma boa primeira impressão, uma impressão favorável, e a pessoa gostou de mim, a probabilidade dela aceitar aquilo que eu vou dizer a seguir é muito maior do que se eu causei uma impressão errada, ou um dislike, causei algum desdém no primeiro impacto, na minha primeira impressão, a falar com outra pessoa. Se eu causei desdém, a probabilidade de, mesmo que a pessoa concorde,
mesmo que ela acredite ou ela própria já tenha repetido aquela mensagem em outros cenários, a probabilidade dela tentar contrariar ou de ser adversa à mensagem que eu estou a passar é grande. Portanto, esta é a primeira coisa que nós temos que entender. O que é realmente importante e interessante nas boas primeiras impressões e em criar e em dominar a arte de induzir uma boa primeira impressão, acima de tudo é isto: causar o impacto emocional na pessoa com a qual eu estou a falar, um ruído emocional, uma boa primeira impressão positiva para favorecer aquilo que eu vou fazer a seguir. Seja comunicar uma ideia, seja pedir um favor, seja pedir uma ajuda, até uma recomendação, ou seja, pedir indicações, qualquer coisa. Se eu vou comunicar com alguém que eu ainda não comuniquei, começar por criar uma boa primeira impressão vai ajudar-me a conseguir aquilo que eu quero dentro daquele contacto. Isto é bom para atividades comerciais, isto é bom para conquistar novas oportunidades de emprego, para me distinguir no mercado de trabalho, isto é bom no meio académico, isto é bom para relações e para forjar novos relacionamentos interpessoais, sejam eles de que natureza for. Importante entendermos estas duas coisas. Primeiro, a primeira impressão vai acontecer quer eu queira, quer não. Quando eu vou contactar com alguém que eu não conheço, essa pessoa vai ficar com um registro meu e ele pode ser classificado de 3 formas: positivo, neutro ou então negativo. É também importante aprender quais é que são os sinais que eu posso enviar para conseguir provocar a primeira impressão que eu quero. Se ela vai ser formada e vai, que primeira impressão é que é mais interessante causar em que cenário? E entendermos isto, que em cenários diferentes, aquilo que é mais conveniente, não é? O facto de sermos versáteis e adaptáveis remete para isto. Há cenários onde o mais interessante e o que mais me favorece, se eu estou, por exemplo, a querer conquistar novas amizades ou fomentar novas relações, o mais interessante é demonstrar-me como uma pessoa comunicativa, aberta, voluntária, afável. No entanto, se eu estou a candidatar-me ou a fazer uma candidatura para um cargo de chefia, aí o que importa é demonstrar a minha capacidade, a minha autonomia, a minha confiança, que sou um indivíduo, demonstrar-me como um indivíduo que está aberto e que nós instintivamente sabemos que está capaz de receber autoridade, porque em si próprio é autoritário e comanda essa autoridade. E há cenários onde, se eu sinto que estou num ambiente perigoso, por exemplo, a coisa mais interessante a fazer, os sinais mais interessantes a enviar, não são sinais provavelmente de afabilidade, não é? São sinais que façam com que os outros se afastem de nós para conseguirmos sair da zona de perigo o mais rapidamente possível. E isso são sinais de intimidação. Portanto, é importante entendermos isto, que os mesmos sinais não são adequados a todas as situações. As boas primeiras impressões estão sempre lá, mas às vezes, num cenário destes em que eu estou numa situação de perigo, na realidade, a melhor primeira impressão que eu posso causar é uma má impressão de que sou uma pessoa intimidante e perigosa e, como tal, não se deve interagir comigo, ok? Agora, seguindo, porque é que isto é tão importante? A arte das primeiras impressões. Acima de tudo é isto que a gente ensina aqui, porque falamos muito acerca de comunicação. É por isto que vou dar mais atenção a este tema. Porque é que é tão importante a primeira impressão para a passagem de uma mensagem? Por causa disto. As emoções que eu sinto relativamente a alguém condicionam a percepção que eu vou ter da mensagem que a pessoa me envia. Se eu não gosto de uma pessoa, se eu tenho um ruído emocional negativo, ou seja, se eu tenho uma emoção negativa relativamente àquela pessoa, quando ela fala, essa minha emoção negativa tira peso àquilo que a pessoa está a dizer e faz com que internamente, em vez de eu estar aberta à mensagem, eu queira refutar aquela mensagem, contradizê-la e estar à procura de motivos para invalidar aquilo que me está a ser dito. Por outro lado, quando alguém promoveu ou provocou uma boa primeira impressão em mim e eu decidi nos primeiros segundos que vou gostar daquela pessoa, porque é mesmo em pequenos segundos que isto acontece, já vamos falar disso, mas nos primeiros segundos eu decidi que gosto daquela pessoa. Mesmo que ela se atrapalhe, cometa alguma gafe ou algum engano, o meu cérebro vai fazer exatamente o contrário. Como eu tenho uma emoção positiva relativamente a ela, ele vai tentar fabricar desculpas, ajustes e vai minorar qualquer gafe, qualquer erro que aquela pessoa cometa na sua comunicação. Eu própria vou sentir muito mais vontade de ajudar aquela pessoa, mesmo ajudar até inclusive a reforçar
os argumentos que ela está a dizer quando eu gosto dela, ok? E pronto, há um impacto neutro. Quando acontece um impacto neutro, não acontece nem para o bom nem para o mau, a mente mantém-se aberta àquilo que vem. Mas acima de tudo é importante então entendermos isto. Dominar a arte de criar boas primeiras impressões é para garantir, sobretudo se a minha ideia é comunicar com aquela pessoa para conseguir transmitir uma ideia, exercer influência, conseguir uma transação, fazer negócio, ter uma boa primeira impressão criada vai ajudar sobretudo com isto, a garantir que o eco emocional que vai continuar a acontecer favorece a minha posição junto daquela pessoa, ao invés de criar afastamento. Por isso é que é tão importante. Então, acima de tudo é entendermos isto. As emoções criam ruído na mensagem. Quando temos emoções relativamente a uma pessoa, se temos emoções negativas, vamos naturalmente tentar refutar, contradizer internamente, mesmo que não o verbalizemos, aquilo que me está a ser dito. Por outro lado, se eu gosto daquela pessoa ou se eu tenho algum tipo de atração ela criou esse tipo de sentimentos em mim, eu vou arranjar alibis, desculpas, mesmo quando ela erra, para tentar desculpabilizar e suavizar a situação. Então, de facto, dominar uma boa primeira impressão é essencial para conseguir sucesso na comunicação, entre outras coisas, estabelecer novos contactos. Por último, vamos então falar na duração das primeiras impressões. A primeira impressão é criada nos primeiros 30 segundos em que eu estou a contactar com uma pessoa. Os primeiros 30 segundos em que eu conheço alguém. Os primeiros 30 segundos de contacto, de conversa e de contacto. Eu já estou a criar uma primeira impressão mesmo antes de falar. Assim que eu entro no campo visual de uma pessoa, eu crio uma impressão nela. Acontece connosco todos os dias, a toda a hora, estamos a caminhar na rua e o nosso cérebro está a absorver bilhões de bits de informação acerca dos outros transeuntes que vão à nossa volta. É por isso que algumas pessoas nos disparam mais alertas, pessoas que enviam, por exemplo, sinais de intimidação, elas entram no nosso campo e de repente chamam a atenção. Eu dou por mim a olhar para ela porque o meu cérebro registrou estes sinais de intimidação e que eu me devo afastar daquela pessoa. E outras vezes encontramos alguém bonito ou sorridente ou que se está a rir, não conhecemos, mas damos por nós olhar para aquela pessoa e a sorrir também. Portanto, é um erro nós pensarmos que é necessário haver uma conversa, haver verbalização para que se crie uma boa primeira impressão. Ela acontece nos 30 segundos em que alguém entra no nosso campo visual, onde nós entramos no campo visual de alguém. Portanto, é importante começar a trabalhar logo a partir daí. Para falarmos acerca de boas primeiras impressões e de dominar esta arte, vamos explorar alguns temas. O primeiro é a aparência, literalmente a imagem. No mundo normal, no mundo ideal, isto não teria impacto, não é aquilo que deve ser valorizado em seres humanos. Na minha ótica, eu acho que na ótica de todos nós, não é? São as suas capacidades, o seu set de skills, os seus valores, a sua inteligência e a sua capacidade de interagir de forma favorável e de criar uma influência e um ambiente positivo à sua volta. Mas, infelizmente, nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo banal, e no mundo banal aquilo que se vê tem um impacto direto naquilo que nós vamos achar. Portanto, a aparência e a imagem conta também. Depois, os sinais não verbais. Os sinais não verbais são os sinais mais primitivos e são os sinais que têm mais poder na comunicação. Então, sinais não verbais que gerem, aprendermos a emitir os sinais não verbais que gerem o resultado que é mais favorável para nós. Depois, a comunicação, o aspecto da comunicação verbal propriamente dita, que coisas fazer, dizer, como interagir, a que coisas ter atenção para não gerar então alertas negativos emocionais na pessoa. E depois, último ponto, não menos importante do que tudo, ser confiante, genuíno, não é? Estarmos confortáveis na nossa própria pele funciona para quase todos os sinais que a gente possa querer enviar, ok? Então é destas coisas que nós vamos falar. Mas acima de tudo é isto. A primeira impressão, ela vai acontecer, quer eu queira, quer não. E a primeira impressão não determina e não condiciona apenas a primeira interação que eu tenho com alguém. Ela vai contaminar, positiva ou negativamente, ou então neutra, os primeiros 10 a 15 contactos que eu tenho com alguém. Se não acreditam na validade desta mensagem, vamos pensar então em nós. Vamos pensar em nós próprios. Quando eu conheço alguém, uma destas pessoas
que por algum motivo ou me intimidou, ou me gerou medo, ou me gerou desconforto, não gostei de algo que disse ou fez, teve um comportamento que eu achei inapropriado e por causa disso coloquei aquela pessoa como alguém que não se sabe comportar. A partir daí eu vou demorar mais à frente, quando temos estas primeiras impressões negativas, após alguns contactos, finalmente a relação melhora. Se é um novo colega de trabalho, por exemplo, ou alguém que eu vou ter a oportunidade de ver mais vezes. Mas quantos contactos, quantas conversas e quantas interações é que foram necessárias para diluir aquele efeito? Não foi na primeira conversa, nem na segunda, nem na terceira. As reticências que eu crio relativamente a alguém, elas vão perdurar e vão condicionar à vontade os primeiros 10, 15 contactos que eu vou ter. Se acontece de mim para os outros, também acontece dos outros para comigo, ok? Então eu também vou ser avaliada e julgada exatamente da mesma forma que eu avalio e julgo o próximo. Então eu tenho que entrar em consideração com isso, que as primeiras conversas que eu vou ter com alguém, a maioria delas, as primeiras 10, 15 conversas que eu tenho com alguém vão ser condicionadas pela primeira impressão que eu criei. Vamos ser honestos, nós não vamos ter 10, 15 conversas com todas as pessoas com as quais contactamos. Não vamos ter assim tanta oportunidade para desfazer uma boa primeira impressão, uma primeira impressão que não correu bem. Ou pelo menos não vamos ter essa oportunidade com todas as pessoas. Então é importante nós dominarmos esta arte para conseguirmos obter melhor sucesso, melhor taxa de retenção, digamos assim, mais eficácia nesta área, para garantirmos que, na forma como interagimos, como formamos novos relacionamentos, como vendemos, como comunicamos, como influenciamos, que comunicamos, acima de tudo, seja qual for o intuito, seja comunicar para uma relação interpessoal, seja comunicar profissionalmente ou em termos de aspectos de carreira, ou para conseguir um lugar ou uma posição melhor, seja para influenciar, fazer uma transação, seja lá qual for o intuito. Aprender a ter uma boa primeira impressão, a dominar esta arte, aumenta a eficácia da minha comunicação. Reduz o ruído emocional ou condiciona-o a ser um ruído emocional favorável que vai ajudar a que as minhas ideias ou as coisas que eu obtenho ou que eu quero obter ou que eu pretendo sejam conseguidas com mais facilidade, ok? Então pronto, nos próximos vídeos vamos explorar então a arte de criar uma boa primeira impressão. Este vídeo serve apenas para contextualizar e para nós nos focarmos no porquê é que isto é importante. Porque vai ter impacto, não só numa conversa, mas em várias. Ponto número 2, porque a primeira impressão vai condicionar a aceitação que a minha mensagem tem. Ponto número 3, uma boa primeira impressão não significa necessariamente gerar apelo positivo. Há alturas, isto é uma coisa que a gente não contempla numa base diária, mas há alturas onde o mais conveniente para mim é gerar um primeiro impacto, uma impressão inicial negativa, sobretudo se eu estou num ambiente que eu considero hostil, para minorar a probabilidade de se meterem comigo ou de eu ser colocada numa situação desfavorável. Portanto, uma boa primeira impressão depende da intenção que aquela comunicação pretende obter, depende da finalidade, do objetivo que eu quero conseguir, ok? Todas estas coisas estão implícitas nesta arte e é acerca delas que nós vamos falar a seguir. Este vídeo serve apenas para contextualizar a informação, para ficarmos já com estes sinalizadores e com estes alertas de porque é que estes sinais, porque é que estas coisas e porque é que conseguir dominar esta arte é tão importante para conseguirmos comunicar e navegar neste planeta com mais facilidade. Obrigada pela vossa atenção. Voltamos a seguir para mais qualquer coisa acerca deste tema.